Provérbios capítulo 27, o versículo 19 diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E nós prosseguimos então o nosso estudo sobre pérolas no caminho cristão, e hoje vamos ver mais uma dessas pérolas, essas preciosidades que ajudam a termos um caminhar cristão vitorioso. Existem várias leis espirituais que são inescapáveis, assim como existem leis da física que são inescapáveis, as leis da termodinâmica e assim por diante. Uma tal lei que ela é ferida, ela é ofendida, é a questão da teoria da evolução. A teoria da evolução, entendam bem, é uma teoria muito fraca, não tem pé nem cabeça, mas é uma teoria. Bom, como uma teoria, tudo bem. O problema é que ela é tida e ensinada como ciência, como fato. O problema com a teoria da evolução é que ela fere várias leis e preceitos físicos, regras científicas. Então, é interessante como o mundo científico, entre aspas, eles aceitam isso e propositalmente se fazem cegos às leis físicas que estão sendo quebradas. Uma das leis da termodinâmica, por exemplo, é que tudo caminha da ordem para o caos. A evolução diz o contrário. Diz que começou tudo no caos e agora está melhorando, estamos evoluindo. Quando a lei da termodinâmica, a sexta, se não me engano, ela diz o contrário. Tudo vai da ordem para a desordem. Então, por exemplo, são leis que você pode até não aceitar, mas você não pode fugir delas, como a lei da gravidade. Um corpo caindo de uma certa altura, ele vai acelerar até um certo ponto, dependendo da sua massa, etc. e tal, mas não adianta se dizer, eu não aceito, não acredito. Se é puro do quinto andar, você vai ver que o seu aceitar, acreditar ou não, não tem efeito nenhum sobre o fato que você vai se quebrar quando chegar no chão. Então, são leis que não tem como escapar. E uma dessas leis que nós vamos ver hoje é a lei da reflexão. É o nosso tema de hoje, é a nossa pérola, pepita de hoje, a lei da reflexão. Na antiguidade, as pessoas não tinham espelhos como nós temos hoje, que é muito comum, baratos, estão por todo canto. Mas na antiguidade, eles eram coisas semelhantes, não tinham espelhos propriamente dito, mas eles usavam coisas que eram raras, coisas que não eram baratos, caros, só os melhores de vida podiam ter, e aqueles que podiam, às vezes tinham um pequenininho, e não era como nós temos hoje. Era muitas vezes um pedaço de metal, geralmente bronze, que tinha que ser totalmente plano, não podia ter curvas ou falhas, e ele era altamente polido. Então aquilo servia como espelho. Mas o que era mais comum para a grande massa das pessoas era ter apenas uma bacia ou uma tigela com água. E você deixava ela quietinha lá no canto dela, e você então você olhava e você via a sua reflexão na água. É disso que está falando o Provérbios 27, versículo 19. Como na água o rosto corresponde ao rosto. Na água, se referindo à reflexão na água. A água sendo usada como espelho. Como eu disse, só deixa uma tigela, uma bacia, deixa a água ficar mar, e aquilo serve então como espelho. Então, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Então, o nosso caráter, a nossa personalidade vai ser uma reflexão do nosso coração. Isso nós já sabemos. O caráter é como nós agimos ou reagimos. O meu caráter, o seu caráter vai
vai refletir isso. E a nossa personalidade é como nós pensamos ou raciocinamos, talvez como nos sentimos em relação a alguma coisa, o que nos ofende, o que nos agrada. Mas tudo acaba na mesma coisa porque a maneira que nós pensamos, ou seja, a nossa personalidade, é o que vai definir o nosso caráter. Ou seja, do modo que pensamos, vai definir o modo que agimos. E o modo que pensamos e agimos é justamente uma reflexão do nosso coração. Mas isso é uma grande verdade, mas não é essa abordagem que nós vamos ver hoje, quando fala que assim o coração do homem ao homem. Nós vamos ver outra abordagem sobre a questão da lei da reflexão. Se você olhar no versículo 19 de Provérbios 27, é importante notar que a palavra corresponde, como na água o rosto corresponde ao rosto. Essa palavra corresponde, se você estiver olhando na sua Bíblia, você vai notar, pelo menos você deve notar, que a palavra corresponde está como? Está em itálico. Está vendo? Quando você vê uma palavra em itálico, é porque essa palavra não está no original. Essa palavra não existe no texto original. No texto hebraico, essa palavra não está lá. Então, está em itálico para demonstrar que os tradutores adicionaram para que pudesse fazer sentido em português. E é uma forma honesta de dizer e ser claro, olha, essa palavra aqui não existe, mas tivemos que colocar, senão não faz sentido nenhum. Eu vou dar um exemplo disso, que eu vou ler para vocês agora, o versículo 29, transliterado palavra por palavra do hebraico para o português, tá bom? No hebraico, o versículo 27 fala assim: águas, rostos, rostos, coração, homem, homem. Como é que é, pastor? Pois é. Águas, rosto, rosto, coração, homem, homem. Pronto, é isso que diz. Agora, no português fica estranho. Por isso que os tradutores colocaram a palavra como, colocaram corresponde, para fazer sentido. Para o hebreu, quem fala hebraico, água, coração, águas, coração, coração. Águas, rosto, rosto, homem, coração, coração. Isso faz sentido. Perfeito sentido. Não faz pra gente. Por isso que é acrescentado certas palavras. Mas o que isso quer dizer é que adiciona uma outra dimensão para o sentido e o significado desse versículo 27. E podemos dizer que águas, rostos, rostos, coração, homem, homem. O que isso quer dizer, basicamente, é que assim como a água reflete o rosto, o coração é refletido no homem. O coração é refletido, há uma reflexão, um retorno. Vou explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho, mas imagine você falando de um espelho. Se você acena para o espelho, ele vai fazer o quê? Ele vai acenar de volta. Se você abre os braços, ele vai abrir os braços. Você fecha o braço. Se você sorrir, ele vai sorrir de volta. Se você fazer careta, vai fazer careta de fora. Se você mostrar a língua, ele vai mostrar a língua de volta. Essa reflexão, é isso que está falando sobre o coração do homem e também sobre o rosto do homem. Mas então é um reflexo. Outra maneira da gente dizer isso, ou pelo menos a ideia, o conceito, é o que a gente vê em Gálatas 6, versículo 7, onde diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, a reflexão é o seguinte: se eu aceno, vai ser assinado de volta. Se eu mando parar, o reflexo vai ser para eu parar. Se eu faço assim, a reflexão faz assim comigo. Então, o que eu plantar, o que eu fizer, vai ter a lei do reflexo, a lei do retorno. E esse sentido está embutido quando fala: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Está falando sobre reflexão. Tudo aquilo que a gente coloca, volta.
O que é refletido de volta. Então, não tem como ser outra coisa, como vemos lá em Gálatas 6:7, você não tem como plantar uma coisa e colher outra. Você não tem como plantar abacate e colher banana. A lei do reflexo é a mesma coisa. Você não vai, se você acenar o espelho não vai fazer outra coisa senão acenar. Então é você semear e colher, é uma reflexão que haja. Mas eu quero ver hoje então um pouquinho sobre a importância da lei da reflexão. Olhe comigo para Mateus 22, no Novo Testamento, obviamente. A lei da reflexão. Primeira coisa, vamos ver a importância dessa lei. A importância da lei. Mateus 22:36 fala assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Ora, lembre-se, aqui eram fariseus que haviam se juntado para tentar incriminar Jesus. Eles não estavam com curiosidade ou sede de aprender, eles queriam ver se conseguiam de alguma forma condenar, ter alguma coisa para poder condenar Cristo. Então lhe perguntaram, qual o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, esta lei da reflexão, ela efetivamente resume tudo aquilo que Deus quer de nós. A lei se resume, a lei se concentra nesses dois pontos, amar a Deus e amar ao próximo. Gálatas 5:14 diz a mesma coisa, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Note a teu próximo. Então você vai amar o teu próximo como a quem? Como a si mesmo. A reflexão. Você vai amar o próximo como a si mesmo. Você vai fazer para o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Está aí a lei da reflexão. Amarás o próximo. E aqui Deus está dizendo que toda lei basicamente se cumpre nisso, de amar o próximo. Veja bem, se todo mundo amar o próximo, está todo mundo sendo amado. Se todo mundo só se ama, então ninguém está sendo amado. Só uma pessoa, cada um de nós. Se todos nós aqui, cada um só se ama, então você está sendo amado por uma pessoa, a si mesmo. Mas se todos nós amarmos todo mundo, então está todo mundo sendo amado por múltiplas pessoas, várias vezes, de várias maneiras. É reflexão. Se eu não refletir o amor não reflete para mim. Mas se eu amar todo mundo, todo aquele amor vai ser direcionado a mim, vai ser magnificado. Eu vou poder ter mais amor, porque eu só posso amar a mim, aí eu só tenho amor de mim, ou eu posso amar, e todos nós amamos, aí todo mundo tem o amor de mais pessoas. Recebemos, em efeito, mais amor do que só se amar. É a lei da reflexão que amplia. E esse é o nosso dever. O dever, como cristão, que nós temos é de amar os outros. A lei depende disso. Vamos lá para Romanos 13. Romanos 13, nós temos o apóstolo Paulo falando sobre a lei. Nós vamos ver um pouquinho sobre a lei e talvez ver algumas coisas interessantes sobre a lei que você não sabia, ou talvez sabia, mas vai rever. Mas Romanos 13, versículo 8 diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o quê? O amor. A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Então, veja bem, não devemos dever nada para ninguém, mas nós temos um dever, nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida, a nossa dívida é amar todo mundo. Por quê? Porque Deus nos amou. E nós temos que então amar todo mundo, como Deus amou todo mundo. Então a nossa dívida, o nosso dever é amar os outros. Agora veja bem, versículo 9. Com efeito, ou seja, como é que eu amo os outros? Como é que se cumpre a lei? Porque ele falou isso. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei.
E essa lei aqui está falando, se referindo aos 10 mandamentos, como nós vamos ver no versículo 9. Com efeito, em outras palavras, assim que você vai cumprir a lei, assim que você vai amar as pessoas. Então começa, versículo 9. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, a importância é que você amará o teu próximo como quem? Como a si mesmo. Então veja a lei da reflexão: amarás como a si mesmo. Todos nós devemos amar como nós queremos que os outros nos amem. Aí está a reflexão. Tá? Mas aí vamos lá, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amor, como nós já vimos várias vezes, amor não é um sentimento, amor é ação, amor é sacrifício, amor é submissão, amor é fazer, amor é um verbo. Fazendo ou não fazendo, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Isso você demonstra amor não fazendo essas coisas, tá? Mas enfim. Agora, Paulo aqui está claramente fazendo uma referência aos 10 mandamentos, tá? Então, os 10 mandamentos nós encontramos lá em Êxodo capítulo 20, foi quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, tá? E vamos ver aqui os mandamentos, rapidamente, um por um. Os primeiros 4 mandamentos, no versículo 3 de Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, no versículo 4 de Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento, que se encontra no versículo 7 de Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, que se encontra no versículo 8 de Êxodo 20, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Vamos parar só no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Note que esse quarto mandamento é um mandamento que diz respeito apenas e tão somente ao povo judeu. Tem muita igreja, muita religião, muito crente que se embanana todo e tem que guardar o sábado, porque é um dos mandamentos. Eu vou mostrar daqui a pouco o que isso quer dizer aqui, vai ficar claríssimo, tá? Ninguém vai ter dúvida nenhuma. Mas eu quero deixar claro o seguinte: os primeiros 4 mandamentos diz respeito de nós para com Deus, não com o próximo. Os primeiros 4 mandamentos falam sobre o nosso relacionamento entre nós e Deus. Tá? Primeiramente, é claro, o povo judeu, que foi dado os mandamentos inicialmente, mas também se estende a nós. Tá? Então, em relação a Deus, não teremos outros deuses, não faremos escultura, não tomaremos o nome do seu Deus em vão e lembrar de guardar o sábado. Tá tudo bem. Aí você fala, mas pastor, se é pra gente, por que a gente não guarda o sábado? Muito bem. Olhe para Êxodo, a gente estava em Êxodo 20, olhe para Êxodo 31. O sábado é um mandamento, o sábado é um sinal entre Deus e o povo judeu. Tá? Quando alguém vier e falar para você, olha, o quarto mandamento, qual é? Não é guardar o sábado? Por que você não guarda o sábado? Aí manda ele isso daqui, para calar a boca da pessoa. Em nome de Jesus, é claro. Tudo com amor cristão. Mas olha o que diz lá em Êxodo 31, 16. Guardarão, pois, o sábado, quem? Os filhos de quem? Os filhos de Israel. Quem é Israel? Jacó. Filho de quem? Isaac. Filho de quem? Abraão. Então, se você não é descendente de Abraão, Isaac e Jacó, você não tem que guardar o sábado. Mas continua. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Não está dizendo guardarão, pois, o sábado todo mundo. Não está falando isso. Não está falando isso. Guardarão o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por aliança perpétua. O que é uma aliança? É um acordo. Entre quem? Adivinha? Deus e os filhos de Israel, os judeus, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, as 12 tribos. Se você não é descendente de uma das 12 tribos, de Abraão, de Isaac e de Jacó, você não é para você guardar o sábado.
Ah, mas está no quarto mandamento. Sim, está no quarto mandamento. Mas 10 capítulos depois, Deus esclarece que isso é uma aliança perpétua entre ele, Deus, e o seu povo. Versículo 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. O sábado é um sinal, o sábado é uma aliança entre Deus e o povo judeu. Aí tem gente que fala, ah, mas a igreja é a nova Israel. Só na sua cabeça doente que a igreja é Israel. É um eu nem sei falar analfabeto. É um analfabetismo bíblico de proporções gargantuas. Não pode nem sei falar que a igreja é Israel. Por favor. Se alguém falar isso, eu faço o seguinte, falo assim, ah tá, muito obrigado, eu não quero nem falar com você mais. Porque a pessoa está demonstrando uma total desconhecimento de doutrina básica. Igreja, Israel. Tá? Para ser Israel, tivemos uma vez aqui, 2 vezes já, através dos últimos quase 20 anos, 2 jovens, não, porque eu sou um levita. Eu falei, você é um levita? Ah tá, então você é judeu. Como assim? Bom, você é levita, você é filho de Levi, então você é descendente de Abraão, então você é judeu. Foi o seguinte, imigra para Israel. Se você provar a sua descendência judaica, você pode imigrar para Israel amanhã, não tem nenhum problema não. Você ganha cidadania, passaporte, eles até levam você para lá, dependendo do caso, eles levam você. Por quê? Porque você é judeu. Não, a igreja, Israel, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o sábado é um sinal, o sábado é uma aliança entre o povo judeu e Deus, tá? Então, assunto encerrado, tá? Eu diria, quem tiver alguma pergunta, fala comigo depois, mas depois dessa não tem mais o que falar, tá? Não tem. Mas enfim, é realmente impressionante quantas pessoas ficam bitoladas, atoladas à questão do sábado. Impressionante. Tá? Mas é o quarto mandamento. Sim, eu expliquei já, não vou explicar de novo, tá? Mas então, todo modo, voltando para a lei da reflexão, tá? Então, os primeiros 4 mandamentos é entre nós e Deus. Os outros 6 mandamentos é entre nós e o próximo. Aí vem a lei da reflexão. Mandamentos 1, 2, 3, 4 é para com Deus. Mandamentos 5, 6, 7, 8, 9, 10 é para com o próximo. A saber, o 5º mandamento, no versículo 12, de Êxodo 20. Honrará o teu pai e a tua mãe. O mandamento 6º, no versículo 13. Não matarás. O 7º mandamento, no versículo 14. Não adulterarás. O 8º mandamento, no versículo 15, não furtarás. O 9º mandamento, no versículo 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Note, contra. Aí está a lei da reflexão. Contra. Obviamente, você vai honrar o teu pai e tua mãe. Se você não honrar seu pai e sua mãe, você está fazendo algo contra eles. Não matarás. A quem você vai matar? A Deus? Não. Quem? A teu próximo. Não adulterarás. Contra quem? O seu cônjuge, no caso, o teu próximo. Não é você, é o teu próximo. Não furtarás. De quem? De si mesmo. Não, do teu próximo. O 10º mandamento, no versículo 17. Não cobiçarás a casa de quem? Do teu próximo. Não cobiçarás a mulher de quem? Do teu próximo. Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então veja como aí nos mandamentos já tem a questão do próximo, o outro. Então os últimos 6 mandamentos se referem ao nosso relacionamento entre nós. Os primeiros 4 é com Deus, os últimos 6 é conosco. E essa verdade é reiterada várias vezes. Como nós lemos em Gálatas 5,14, porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo, mais uma vez, o teu próximo, como a si mesmo. Lei da reflexão. Mateus 7,12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A lei. Não só apenas os 10 mandamentos, que é o começo, é o básico da lei, mas a lei e os profetas, ou seja, todo o Velho Testamento, que basicamente
na sua grande parte, é a lei e os profetas. Tem livros de poesia, livros de história, não sabemos disso, mas quando fala leis e profetas, está falando ao corpo doutrinário, está se referindo ao Velho Testamento como um todo. Então, a lei e os profetas se resumem basicamente nisso. Esta é a lei dos profetas. O quê? Faça ao teu próximo o que você quer que faça para você. Reflexão. Essa é uma lei da reflexão. Então, nós vimos aqui, para começar, sobre a lei da reflexão, a importância da lei da reflexão. Vamos ver agora o retorno da lei da reflexão. Ela é importante, mas por quê? Porque essa lei, ela traz um retorno. Ela traz um eco. Você vai numa caverna, você fala, olá! O que o eco vai dizer de volta? Vai dizer olá. Se disser outra coisa, corra, está assombrada, tá? Por quê? É a lei do retorno. O que você falar é aquilo que vai voltar. Aquilo que você plantar é o que você vai semear. Aquilo que você fazer aos outros é o que será feito a você. A lei do retorno. Versículo 7 de Gálatas 6, vamos ver o retorno da lei da reflexão. Não reis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Como é que é essa lei do retorno, pastor? É o seguinte, o que você gostaria de ter na sua vida? O que você gostaria que os outros fizessem para e por você? Como você quer que os outros lhe tratem? Eu não quero respostas, eu quero que você pense nisso. Temos que decidir, a partir de hoje, ou seja lá quando for, que o nosso objetivo vai ser dar aos outros o que nós gostaríamos de receber. Decidir ser para os outros o que nós gostaríamos que os outros fossem conosco. Quer ser amado? Ame. Que revolucionário. É a lei da reflexão. Quer ser respeitado? Respeite. Quer ser compreendido? Compreenda. Ninguém me entende. Você entende as pessoas? Você tem compaixão? Ninguém me entende, pastor, ninguém sabe. Ok, você se coloca no lugar das outras pessoas, você sente e sofre com as outras pessoas. Quer que tenha paciência com você? Adivinha? Tenha paciência com os outros. É a lei da reflexão. Que tal essa? Quer que as pessoas sejam generosas? Seja você generoso. É a lei da reflexão. Pastor, e se eu não quiser ser? Eu não vou ser generoso, paciente, compassivo, respeitoso. Eu não vou ser nada disso. Tudo bem, não tem problema. Mas não se foge da lei da reflexão, como não se foge da lei da gravidade, da lei da física, você não foge. E como você não foge, lembrando Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, quando você planta impaciência, você vai colher o quê? Impaciência. Quando você planta mesquinhez, você vai colher mesquinhez. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. É a lei da reflexão. Muitas pessoas, muitas vezes, vivem oprimidas, deprimidas, chateadas, e muitas vezes é isso. Eu só tenho paciência e misericórdia comigo. Quando eu erro, há uma justa causa porque eu errei. Quando o outro erra, não tem desculpa, é um absurdo, o mundo vai acabar, inexcusável. Agora, quando é você que comete o mesmo erro, por quê? Sabe? Porque o sol estava e a lua existe. Aí qualquer coisa serve. Seja compreensivo e você será compreendido. Seja educado. Seja generoso.
seja paciente, seja piedoso, seja aquilo que você... É muito simples. O que você quer? Não, eu quero que todo mundo me trate mal. Não, ninguém quer ser tratado mal. Então sabe o que você faz? Trate os outros bem. Entenda as pessoas, se coloque no lugar daquela pessoa. Alguém vem com um problema e você poderia até ajudar. Muito ou pouco. Não, isso aqui é problema seu. Problema seu, se vira, problema seu. Que tal a gente parar, se colocar no lugar da outra pessoa e ajudar como se fosse eu, como se eu, e se eu estivesse naquela situação? Como é que fica? E se eu precisasse de ajuda, alguém poderia me ajudar, mas não ajuda, e não ia custar nada para aquela pessoa. Isso é uma coisa tão, sabe, pode ser tempo, dinheiro, o que seja, não interessa o custo, não é monetário necessariamente, mas ia ser tão pouca coisa se a pessoa me ajudar, e seria uma ajuda tão grande. Pois é muito ruim estar desse lado, mas e quando a gente está do outro lado? Poderíamos ajudar, mas não vou não. Não é comigo. Eu não tenho esse problema. O problema é seu, você resolva. A lei da reflexão. O que acontece? Que o dia que a gente precisa de uma ajuda, de paciência, de compaixão, de seja lá o que for, vai estar faltando. E sabe quem nós vamos culpar? Todo mundo, menos a pessoa que não semeou o que queria colher, que não refletiu o que queria que fosse refletido. Essa é a lei da reflexão. E vai revolucionar o nosso caminhar cristão, de forma que você só pode, talvez nem possa imaginar. Então, essas pessoas que não tratam os outros como gostariam de ser tratados, elas estão ignorando, não estão atentando para a lei da reflexão, que carrega uma consequência. Assim como você vai no 5º andar e você não atenta para a lei da gravidade e você pula da varanda do apartamento, você vai morrer. Sinto muito. Ou você se joga na frente de um caminhão. Tá? Einstein, acho que foi Einstein, algum físico, que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, você está na rua e chega um caminhão e ocupa aquele espaço, ele vai tirar você daquele espaço e vai jogar vocês uns 15 metros adiante, todo quebrado. Por quê? Você achava que ia ser contra essa lei da física? Não vai ser contra a lei da física. Igualmente a lei da reflexão. O que nós fazemos vai refletir, vai ecoar, vai voltar. Lucas 6,37. Jesus falou sobre reter certas coisas, em vez de refletir, reter. Por exemplo, não julgueis e não sereis julgado. Não condeneis e não sereis condenado. Toda reflexão. Não julgue para não ser julgado. Não condene para não ser condenado. Soltai e soltai-vos-ão. Ele fala sobre não só reter, mas dar. No versículo seguinte, Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Mas veja como. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A lei da reflexão. Se usa uma medida, quando você dá, pronto, vai usar a mesma medida para voltar. Muita gente gosta de dar com uma colherzinha de café. Não tem a colher de sopa? Não tem a de chá? Tem de sobremesa? Temos de café, é a menorzinha que tem. Pois é, eu vou dar essa, agora, para receber, está aqui um balde, uma bacia. Não funciona assim. Com a mesma medida que medirdes, o será medido. O que é isso? É reflexão. No espelho você faz assim, a reflexão faz de volta. Você usou uma medida pequena, aquela medida vai voltar para você. Não se foge disso. É uma lei que nós temos que aplicar em nossas vidas. Então, essa é a lei do retorno e da reflexão. E para terminar hoje, vamos para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, terminar. Nós vimos a importância da lei da reflexão. Nós vimos a lei da reflexão e o retorno dela, como ela retorna. Vamos ver agora qual o espelho da lei da reflexão.
essa reflexão toda, falamos sobre espelho. Então vamos ver qual é o espelho. Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao quê? Ao espelho. Contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Então qual é o nosso espelho? Qual o nosso guia? Qual a nossa forma? Qual a nossa receita? Qual o nosso plano? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O nosso espelho é a palavra de Deus. E quem foge dessa reflexão, quando a gente olha na Bíblia, é um espelho, ela vai mostrar para a gente. Seja mais humilde, não seja tão orgulhoso, não seja rebelde, seja mais obediente, ame mais, seja mais compassivo. Então, aquilo Deus está mostrando, eu lhe amei, eu fui compassivo. Então, o molde é aquilo, nós devemos refletir aquilo, e quando nós refletimos, então nós somos o quê? Cumpridores, não apenas ouvintes. Se a gente ouve, é muito bom, é importante ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas se for só ouvir, e não cumprir, então está sendo o quê? Como alguém que olha no espelho, vai embora e eu tenho barba, eu tenho orelha grande, eu sou alto, eu esqueci como é que eu... O que eu esqueci? O que a Bíblia falou, o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo falou, o seu coração, você ouviu, mas você não vai cumprir, você esqueceu. Então não vai haver a reflexão que você não está olhando no espelho e cumprindo, obedecendo a palavra de Deus. Há quem fuja da reflexão, mas como diz o texto, está se enganando. Não, eu vou medir com isso daqui, olha. Não, eu não vou ser compassivo, eu não vou ser paciente, eu não vou fazer nada disso. Enganando-vos a vós mesmos. Está se enganando. Por que enganando? Porque achamos que podemos fazer tudo isso e ficarmos impunes, sem consequência. Não. A lei da reflexão não deixa ninguém impune. O que você planta, você colhe. Lei da reflexão. Não adianta ignorar. Você pode ignorar, como eu falei. Pule do 5º andar para você ver. Se joga em frente de um ônibus para você ver. Não tem, você pode ignorar, mas a consequência vai ser a mesma. Então não sejamos ouvintes, mas também cumpridores, porque ninguém foge da lei da reflexão. Resumindo, vamos refletir, vamos semear aquilo que nós queremos colher em nossas vidas. Porque é isso que nós vamos ter, é isso que nós vamos colher, o que nós queremos. Faça próximo que você queria que fosse feito a você. Muito simples. O que será que o próximo quer? Tudo que você quer, ele quer. Ele quer respeito, ele quer amor, ele quer paciência, ele quer ajuda, ele quer compaixão. Tudo que você quer, ele quer. Sejamos honestos, francos e atentar para a lei da reflexão.